Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Graça e paz a todos. Pedindo sempre os amados aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da Bíblia. E amados, hoje eu vou ler alguns versículos do Antigo Testamento, lendo e te explicando com a mente de Cristo, tentando tirar o filho de Deus do engano dos cães chamado pastor e dos doutor em teologia. E eu vou ler para vocês aqui Mateus 15. Eu vou começar Mateus 15:1, tá? Eu vou ler e vou te dar o entendimento que é totalmente diferente do entendimento do chamado pastor, dos chamados doutor em teologia. E lembrando a vocês, como eu sempre falo, que toda a Bíblia, ela foi escrita a princípio para as pessoas que existiam naquela geração, na primeira geração daquela da era cristã, o primeiro século que se findou no ano 70, e que nós não existíamos, e que nós lemos a Bíblia para entendermos o que foi e para quem foi. E que quando nós nascemos nessa geração, nesse século, a Bíblia já tinha se cumprida, e que é para nós entendermos, né, que não é para nós fazermos nada a não ser crer, viver por fé na obra de Deus que foi consumada em 7 dias. Simplesmente isso, que o chamado cão guloso de saia e os de paletó, né, e os doutor em teologia, o que eles fazem? Eles leem a Bíblia, eles interpretam da maneira deles, eles botam tudo para o futuro, mandando vocês esperar aquilo que já aconteceu e que nunca foi para você. Entendeu, abençoado? Você entendeu o engano que esses homens fazem com a igreja de Cristo? A igreja de Cristo que são os seus filhos, os seus espíritos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que somos nós, o templo de Deus. Então, olha, eu vou ler para você aqui Mateus, sem perder muito tempo, tá? Só te mostrando em que é que o teu pastor te engana. Em que é que a teologia te engana. Em que é que a religião, né, do mundo inteiro engana os filhos de Deus. Tudo que tem aí fora, abençoado, é religião. Do qual eu vou ler para vocês aqui em Atos, do qual Deus nunca entrou em santuário feito por mão de homem. Paulo discursou lá em Atenas e ele disse que Deus, sendo o criador de todas as coisas, ele nunca entrou em santuário feito por mão de homem, abençoado. E que nós não estamos aqui para desvirtuar a palavra, abençoado. A palavra não deve ser desvirtuada. A verdade não deve ser meia verdade. A verdade é uma só. Então, os filhos de Deus, né, os eleitos de Deus, os espíritos revestidos de carne, eles têm que ter um só entendimento, abençoado. Porque senão, a verdade de Deus, né, a verdade de Deus deixa de ser verdade. E aí, você quer fazer com que o teu pensamento seja a tua verdade. E não é, abençoado. A verdade é uma só e não é minha. Não é minha e nem é dos cães gulosos.
A verdade é de Deus, abençoado. Mas é sem engano. É sem macumba. É sem roubo. É sem assalto. É sem prisão, abençoado. Nós somos livres. Nós somos livres, abençoado. Olha, Mateus 15:1. Então, isso aqui, né? Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Aqui, né? É um texto do qual é a mesma coisa que está aí hoje. Os homens pegam a verdade de Deus, transformam em mentira e quer fazer com que a mentira deles seja uma verdade. E é o que está acontecendo. Por causa de quem? Por causa que a criatura, né, adora mais os crentes, né, os religiosos adoram mais a criatura do que o Criador, os homens. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Então, aqui, né, você não tem só que ler a Bíblia, abençoado. Você tem que ler e tentar passar para quem está ouvindo, né, o significado disso aqui. Então, Jesus estava lá, né? Então vieram alguns fariseus, alguns pastores, né, que era da época, alguns apóstolos, algum chapéu grande, algum Cícero da vida, e vieram fazer pergunta para Jesus. Qual pergunta? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, você vê como a religião, né? Como a religião é ousada. Como a religião, ela quer, enquanto eles dizem que os escravos deles estão passando na frente do pastor, né? Os doutores em teologia, os cães de saia, o Papa, né? E os chamados doutores, pastores, eles dizem que são doutores em divindade. Eles estudaram Deus. Entendeu, abençoado? Você está entendendo a ousadia? Então, com que é que esses caras tão preocupados, estão preocupados em saber de Deus? Porque Jesus de Nazaré era Deus. Então, eles querem saber por que é que os discípulos de Jesus, né? Por que os discípulos de Jesus transgridem, segundo eles, né? Transgredir o que é? Transgredir é deixar de obedecer. Então, eles estão perguntando por que os discípulos de Jesus deixavam de obedecer a tradição dele lá, o engano, que é o que está aí fora. Eles querem saber por que nós pregamos que não existe a macumba da Santa Ceia. Eles querem saber. Só que a macumba da Santa Ceia nunca existiu. Eles criaram essa tradição e fizeram com que a verdade de Deus se transformasse em mentira e transformaram a Páscoa na macumba da Santa Ceia. Que não existe Santa Ceia na Bíblia. Entendeu? Doutor em teologia. Não existe. Então, ele continua aqui, ó. Pois não lava as mãos quando come. Olha a tradição dos caras. A tradição do cara era o quê? Que antes de comer tinha que lavar a mão. E eles querem saber por que os discípulos de Jesus não faziam isso. É exatamente o que esses cães estão aí fazendo. Eles querem saber por que você não deu o dízimo, por que você não subiu o monte, por que você faltou o tumulto, entendeu? Por que você quer passar na frente do pastor quando o cara tem um entendimento e vai perguntar alguma coisa para ele? Ele diz, deixa isso para lá, depois a gente vê. Eu sou o pastor. Se fosse para você saber, Deus não tinha me constituído pastor. Não existe mais pastor, infeliz. Não existe mais pastor. Não existe mais apóstolo. Não existe nada dessa macumba de vocês.
que estão aí fora, isso era da lei. Entendeu, abençoado? E o que nós temos após o ano 70 é o templo de Deus, né? Do qual ele habita no homem interior, no espírito. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver com essa macumba aí. Isso daí não é templo. Isso daí não é templo, isso aí é igreja. Isso daí é empresa que vocês chamam de igreja só para roubar e para enganar as pessoas. Enganar em tudo. Então, ele diz aqui no 3, ele, porém, lhe respondeu. Aí Jesus vai responder a ele lá, os cães da época. Por que transgride vós também o mandamento de Deus? É a mesma coisa de hoje, né, abençoado? João Batista disse, eu vos batizo com água, mas virá o maior do que eu, de que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o que os cães de hoje fazem? Criaram uma tradição e eles continuam batizando na água, dizendo que ele não veio, dizendo que ele é mentiroso. E batizar com o Espírito Santo e com fogo, viu, doutor em teologia, é que ele, na sua vinda, que ele já veio, no ano 70, os eleitos, os filhos de Deus, os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo, seriam batizados no Espírito Santo. E os filhos da perdição, fogo é juízo, é morte eterna, que é o que vocês já foram batizados com fogo. E falta só tu morrer. A tua morte é a segunda morte, o lago de fogo é a segunda morte, que vocês dizem que é o inferno. Então, continuando, né? 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. 6. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, eles só pensavam que, eles achavam que eles fazendo as chamadas ofertas, né, que era a lei de Moisés e que era a sombra, pronto, o resto não interessava. Então, Deus continua falando com esses infelizes aqui, ó. Mateus 15, 8, ele diz, 7, aliás, hipócrita, olha, o cara fica preocupado porque eu chamo ele de ladrão, porque eu chamo ele de cão guloso, porque eu chamo eles de fariseu. Não sou eu que chamo, abençoado. Vocês é que não têm entendimento do evangelho. Quem chamou esse sistema amaldiçoado que está aí fora, todos eles, foi Deus que chamou. De fariseu, de ladrão, entendeu? De cego, cego guia de cego, que tudo isso são adjetivos para vocês. E ele diz aqui, olha, Mateus 15, 7, hipócritas, falando com eles. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração. Coração aqui, viu, doutor? Não é o coração que pulsa sangue. Coração da Bíblia entendimento, que vocês não têm. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é, Lira, honrar a Deus com os lábios e o entendimento está longe? É todo o sistema religioso, abençoado, todo.
tanto o católico como o evangélico. Você vai para a tua igreja, chamando Deus de mentiroso, né? Vai para o teu pastor, né? E você acha que está agradando a Deus. Quando, na verdade, você está manifestando a ira de Deus contra a humanidade inteira. Porque você está chamando Deus de mentiroso. Você está obedecendo o teu pastor, né? Botando tudo para o futuro. Tudo aquilo que já aconteceu, você está esperando acontecer. Chamando Deus de mentiroso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês cantam, pecador escuta a voz do Senhor, né? Quando a palavra diz que o pecado já foi tirado do mundo, e quando você nasceu nesse século, quando você nasceu nessa geração, já não havia mais pecado. Então tu já nasceu sem pecado. Tu quem? Os espíritos, pessoal. Os espíritos. O que você tem, o que Deus deixou no mundo após o ano 70, o que ficou escrito é que o que o homem tem é obra da carne. É o teu diabo ativado, a tua carne, o teu Satanás. E que tudo que você semear, você vai colher. Então, você dizer que é um pecador com relação a Deus, você está chamando ele de mentiroso. Você está dizendo que ele não tirou o pecado do mundo. Então, ele continua aqui, ó. 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. O que tem aí fora, abençoado, são preceitos de homem. O que tem aí fora são empresas de empresários da fé, abençoado, que não prega o evangelho, do qual é para você somente viver por fé e que te liberta. Te liberta de quê? Do teu ladrão chamado pastor. Do teu papa, do teu padre, que só te engana. Abençoado, Deus não poderia deixar nada para o homem fazer, abençoado. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Como que vocês vão para a tua igreja para depender de um homem, para você se chegar a Deus, abençoado? Quando você já é templo e você já é morada do Espírito Santo, de Deus. Então ele diz, olha, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então essa adoração, né, que tem aí fora desse sistema religioso, todo ele, né, todo ele são doutrinas de homens, são preceitos de homem, não tem nada a ver com Deus. É o que está dizendo aqui? E está falando conosco? Está não. Está falando com eles. Mas o que foi que mudou hoje? Nada. Então, era para você entender, né? E você saber separar o que é adorar a Deus, abençoado. Só em espírito e verdade. E mais nada. Então, ele diz aqui no 10, ó. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra, olha, presta atenção, abençoado. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. O que é isso, Lira? Olha, tu come feijão, tu come arroz, tu come macarrão, tu come frango, né? Comer carne de porco, pode. Entendeu, abençoado? Então, essas coisas, né? Inclusive o pão e o suco que vocês comem, dizendo que é o corpo de Cristo, né? Adorando a Deus em vão, né? E indo para doutrinas de homem, né? Isso é doutrina de homens, abençoado. Você dizer que o pedaço de pão é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, abençoado, é a igreja. O corpo de Cristo é o templo. O corpo de Cristo são seus filhos, os espíritos, revestidos de carne. O homem, ele é corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus habita no teu homem interior, no teu espírito.
E que não tem, quem não tem o Espírito de Deus, que nem esses mentirosos que estão aí, roubando, enganando e sem se arrepender, né? Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esses caras que estão aí roubando em nome de Deus, comprando emissora de televisão, de rádio, comprando vaca, comprando boi, comprando chapéu grande, são tudo filhos da perdição, abençoado. São tudo filhos da perdição, são tudo joio, do qual já estão tudo julgado, né? Para ir para a segunda morte, a morte eterna. Entendeu, abençoado? E nós já estamos julgados para a vida eterna, abençoado. E eles estão julgados para a morte eterna. Eles só têm essa vida, abençoado. Só tem essa vida. E eu vou discutir com Deus? Não. Se a obra é dele, se para nós ele é todo poderoso, se para nós ele pode todas as coisas, ele não pode tudo. Quem não pode nada é esse Deus da religião, abençoado. Esse Deus do evangélico. Esse Deus que é mandado pelo pastor. Ele aí não pode nada. Então, ele diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, o que sai de dentro do homem, né? Que o pastor diz que é o diabo, né? Você vê que o homem é tão perigoso, né? Que tudo que acontece no mundo, ele diz aí, tá vendo? Ó, Jesus está voltando. E que na verdade tudo isso foi o que ele semeou e que ele está colhendo. E ele diz que é o fim do mundo, ele diz que é coisa do diabo, ele diz que é Jesus que está voltando, diz que é o fim do tempo. Não, desgraçado. É porque vocês vocês só estão plantando coisa ruim. E vocês estão colhendo coisa ruim. E vai continuar assim. Entendeu, cão guloso? Não tem nada a ver com o diabo, que não existe o teu diabo. Diabo é vocês. Não existe diabo como você. Ele disse, eu escolhi dentre vós 12, e um é o diabo. Quem foi? Foi um ser humano chamado Judas. Ele falou para Pedro, arreda Satanás. E Pedro era um ser espiritual? Não, era um homem. Ele disse lá, ele disse lá, ele expulsou, né? Ele expulsou um demônio mudo e surdo. E quem era o demônio mudo e surdo? Era um ser espiritual, como vocês pregam, seus infelizes? Não. Era o filho de um homem do qual ele tinha duas doenças. Era mudo, não falava, e era surdo, não ouvia. Então, endemoniado para eles lá, para a cultura judaica, significa que a pessoa está com seu espírito alterado, está com o estado de espírito alterado, está doente. E que Jesus curou foi isso. O cara passou a falar e passou a ouvir. Não tem nada a ver com a tua macumba, infeliz. E vocês, quando está acontecendo as coisas aí, você diz que é o fim do mundo. Fim do mundo, coisa nenhuma. Você vai colher tudo que vocês plantam. Tudo. Então, ele diz aqui, olha, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Essa maldição que vocês trazem para os filhos de Deus. Esse sistema evangélico desgraçado aí, que o que sai da boca desses desgraçados aí chamado pastor, essa praga aí chamada padre e papa e todos esses cães gulosos aí, né? Só sai maldição da boca desses infelizes. É que o devorador vai na casa das pessoas, que vai queimar a luz, que vai queimar a televisão. É que você é ladrão porque você está roubando a Deus.
É que o diabo está na tua vida, porque você não deu o dízimo. O que sai da boca desse desgraçado aí é só maldição, abençoado, que vocês não conseguem ver. Então, olha, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. O sistema religioso é contaminado, abençoado. Contaminado pela mentira desses cães. Porque não é mais nem ministério de condenação e morte. Porque Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. O que esses caras pregam é maldição, mas é maldição dele, desses assaltantes, desses desgraçados, desses ladrão. E ele diz no 12, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Claro, esses desgraçados, eles não querem ouvir a verdade. Esse desgraçado aí chamado Cícero, você prega a palavra, você diz o capítulo, o versículo, esse infeliz dá um arrudeio maior do mundo com essa macumba dele chamada teologia, para chamar Deus de mentiroso, para dizer que a escritura é mentira. Esse infeliz. Esses infelizes, eles fazem de tudo, abençoado, para manter esse roubo deles. Todos eles. Eles são capazes de tudo. Eles mataram Jesus para manter o engano, a mentira, o roubo deles. E hoje não seria diferente. Seria muito pior. Então, aproximando-se dele, os discípulos dele, de Jesus, disseram, sabes que os fariseus, os ladrões da época, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Claro, porque nós pregar o poder de Deus, né? Pregar a soberania de Deus, pregar aquilo que Deus já fez, para esses satanás que é opositor, esses ladrão, para eles ficam escandalizados. Por quê? Porque está ameaçando o roubo deles. Só por isso. Ele, porém, respondeu, toda planta, olha, Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Se referindo ao quê? Se referindo ao joio, se referindo ao filho da perdição, que é esses infelizes que estão aí, em cima do dito altares, enganando uma humanidade inteira. E ele diz no 14, olha, deixai-os, são cegos, vocês são cegos. Vocês são cegos, vocês são filhos da perdição. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Pronto. Todo o sistema religioso é guiado por esses caras, por esses mentirosos, né? Por esses cães aí audaciosos e que são avarentos, né? São avarentos. São um monte de avarento que só pensa no fio metal, só pensa no din-din. Esses infelizes, eles têm dinheiro que se eles não fizerem mais nada, eles vivem 1000 anos. Mas o que eles fazem? Eles querem mais. Eles sabem que não vão passar de 70, 80 anos. Mas tem os filhos dele que vão assumir esse roubo. Entendeu, abençoado? E eles não abrem mão. Então, abençoado, eu vou parando aqui, vou continuar amanhã, 29 minutos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha, e que nós estamos aqui para pregar a verdade. Doa a quem doer. Graça e paz.